Aqui nesse vídeo nós vamos fazer o mesmo exemplo do vídeo anterior, que é identificar duas faltas seguidas, mas ao invés de usar a função unir texto, que é nova e está disponível apenas para quem usa o Office 365, nós vamos usar uma fórmula matricial, que é mais avançado e também muito bonito. Esse conteúdo é avançado, então se você já tem um bom nível de Excel, você vai gostar bastante. E caso o seu nível atual seja um pouco mais básico, o vídeo vai ser útil para mostrar todo o potencial do Excel e o que a gente consegue fazer colocando em prática todos esses recursos avançados. Para fazer a nossa função, nós vamos usar a função frequência e eu preparei essa planilha para explicar como ela funciona. A função frequência pede uma matriz de dados e uma matriz chamada bin, que a gente pode traduzir como faixas. Então aqui nós temos a nossa matriz de dados, que são números de 1 até 15, e na matriz bin nós vamos testar valores diferentes e ver os resultados. De uma forma resumida, a função frequência ela conta quantos números aparecem em determinadas faixas de números. Então se eu colocar aqui o número 5, a função frequência vai mostrar duas informações. A primeira são quantos números estão abaixo de 5, incluindo 5, por isso que eu desenhei a borda na linha de baixo, porque nós vamos ter o número 5 incluso no resultado. E o outro número são quantos números estão acima de 5. Então, nesse caso, nós teríamos 5 números abaixo ou igual a 5, aqui seria 5, e temos daqui até aqui, temos 10 números acima de 5. Esse é o nosso resultado esperado para a função frequência, um 5 e um 10. Vamos fazer na prática para ver se é isso que acontece. A gente coloca a frequência, matriz de dados são todos esses números e a matriz bin é somente o 5 por enquanto. Fecho a função, aperto Enter e a gente recebe o número 5 como resposta, porque o Excel mostrou apenas o primeiro número do resultado. Para conferir se está realmente certo, eu vou selecionar a fórmula e vou usar um atalho muito útil do Excel, que é o F9. Ele executa a fórmula que estiver selecionada. Então ele executou aquela fórmula frequência e retornou 5,10, que é o 5, o ponto e vírgula informa que é uma outra linha, e o 10. Esses colchetes informam que isso é uma matriz, ou seja, isso é um conjunto de números. Então nós temos 5, 10, exatamente o que era esperado. Quando a gente aperta Enter, ele retorna somente o primeiro número, porque o Excel não consegue mostrar mais de um número assim de uma vez. Tá bom? Eu vou apertar aqui Ctrl Z para desfazer aquela execução que a gente fez usando o F9 e vou apertar o Enter, a gente volta a ter o 5. Já avançando um pouco na nossa solução, ao invés de apenas deixar a frequência aqui, eu vou usar a função chamada máximo. Então a gente vai pegar o maior número daquele conjunto de dados. Aperto Enter, retorna 10, porque entre 5 e 10, e o 10 é o maior. Então agora a gente já começa a entender como a função frequência funciona. Nós vamos fazer mais um exemplo para ver outra situação. Então agora, além do 5, nós vamos ter o número 8 na matriz bin. Então o que vai acontecer é o seguinte. Nós vamos ter primeiro quantos números estão abaixo de 5, contando 5. Depois, quantos números são maior que 5 e menor igual a 8, ou seja, contando 8. E depois quantos números são maiores do que 8. Nós temos então 5 números menor ou igual a 5, depois temos o 6, o 7 e o 8, são 3 números, e depois temos do 9 até o 15, que são 7 números. Esse é o resultado esperado da função frequência com essas informações. Então aqui na frequência nós continuamos com essa frequência aqui, e na matriz bin, ao invés de somente o 5, nós vamos ter o 8 agora. Vou apertar o Enter, ele retornou 7, que é esse número aqui. Lembra que a gente está usando o máximo nesse caso. Eu vou selecionar só a fórmula frequência e apertar o F9. Olha só, o retorno que a gente teve foi exatamente esse daqui. Foi o 5, o 3 e o 7. Vou apertar Ctrl Z para desfazer essa mudança e aperto Enter. Também eu poderia apertar o ESC para ele voltar ao que estava, ele desfazer todas as mudanças e voltar tudo, né?
Então agora a gente já sabe como a função frequência funciona. Essa já é uma boa parte da solução. Nós apenas precisamos saber como usar essa lógica da frequência aqui no nosso problema. Eu vou começar apagando a solução antiga e aqui a gente vai fazer a nova. Uma outra função que nós vamos usar aqui é a call, que ela retorna o número da coluna de uma referência. Então se eu colocar call célula A1, eu vou receber o 1, que é o número da coluna da célula A1. Se eu colocar a célula C1, recebo o 3. Aqui o detalhe é que se a gente colocar mais do que uma célula, então a gente pegar as 5 primeiras aqui, é só selecionar a fórmula, apertar F9 e ele vai me retornar aqui 1, 2, 3, 4, 5, que são os números das colunas que eu escolhi, né? Deixa eu apertar o Ctrl Z, eu escolhi essas colunas, ele retornou o número daquelas colunas. Também retorna uma matriz. Então a gente pode informar somente uma célula, ele retorna um número, ou um conjunto de células, e ele retorna uma matriz de números. Nós vamos usar esse mesmo conceito aqui na nossa fórmula. Vamos então dar os primeiros passos. Eu vou colocar aqui um C. Esse C vai ser um matricial, então é no mesmo conceito que a gente tem falado tudo aqui. Ao invés de ser somente um número, é um conjunto de números. Então no C, no teste lógico, eu vou selecionar várias células. Eu vou colocar até o dia 7 para ficar mais fácil, mas você faça aí do dia 1 até o último dia do mês. Então eu coloquei várias células e vou perguntar se elas são igual a F. E quando elas forem igual a F, né, que é o verdadeiro, coloco call e coloco as mesmas células que eu escolhi antes. Vou fechar e apertar Enter. Ele vai dar erro por enquanto e a gente já vai entender por quê. Seleciona tudo, aperta F9. Olha só, a gente recebeu isso como resultado. A gente recebeu uma matriz de valores, o primeiro valor é falso, depois é 6, 7, falso, 10 e falso. Esse primeiro falso, ele indica que o primeiro valor não é igual a F. Lembra que no nosso C a gente perguntou se os valores são iguais a F. Depois a gente tem o número 6 e o número 7, que são essas duas colunas. Esse é o número da coluna 6 e esse é o número da coluna 7. Por isso ele retorna porque essas duas colunas, essas duas células, têm o valor F. Depois retorna mais dois falsos, o número da coluna que é o 10 e mais um falso, porque não é igual a F. Aperto o Ctrl Z para voltar e a gente tem o nosso C matricial. Nós vamos usar esse C como a nossa matriz de dados do frequência. Então, vou começar a escrever aqui na frente, frequência. A primeira informação que pede é a matriz de dados, vai ser essa daqui. Eu vou já copiar isso para usar muito parecido na matriz bin. Só que aqui na matriz bin, ao invés de ser igual a F, vai ser diferente de F. E aí eu fecho a função frequência. Vou apertar Enter só para confirmar essas alterações, mas vai continuar dando erro. E volto aqui na fórmula para explicar melhor para você. Então, o nosso primeiro C, ele retorna números quando é igual a F. E o nosso segundo C, ele vai retornar números quando for diferente de F, ou seja, vai ser o contrário. Como nós estamos usando sempre o número da coluna, e o número da coluna é sequencial, né? Ele começa aqui com 5, depois vai 6, 7, 8 e assim por diante, a gente vai conseguir montar algumas faixas de números e também vai conseguir, como se fosse cercar esses números. Então aqui no primeiro caso eu tenho o número 6 e o 7, e no segundo eu tenho o 5 e o 8, porque é o contrário, né? Onde não tem o F, eu coloco o número da coluna. Então eu cerquei esses dois primeiros números, que são os dois Fs, eu cerquei eles entre o 5 e o 8. E lembre que na função frequência, o que a gente faz é justamente isso. A gente informa faixas e conta quantos números tem dentro dessas faixas. Aqui o que vai acontecer é, o Excel vai contar quantos números nós temos igual ou abaixo de 5, vai ser 0, porque não tem nenhum. Depois aqui, quantos números acima de 5 e menor ou igual a 8, vão ser 2, porque tem esses dois. Depois, acima de 8 e menor ou igual a 9, não vai ter nenhum, vai ser 0. Aqui, acima de 9 e menor ou igual a 11, vai ser 1, porque a gente tem o número 10, que é essa falta aqui. E depois, acima de 11, vai ser 0,
porque não tem nenhum número acima de 11 aqui. Se a gente selecionar e apertar F9, vai ter exatamente esse resultado. 0, depois 2 faltas, 0, 1 falta e 0. E agora eu vou apertar o ESC para não confirmar nenhuma alteração e voltar à nossa fórmula inicial, que está quase pronta. Então, só fazendo uma breve recapitulação. A gente faz um C matricial procurando nesse conjunto de células onde a gente tem um valor igual a F e quando tiver, retorna o número da coluna que esse F foi encontrado. Depois a gente faz um outro C para fazer o contrário. Quando for diferente de F, retornar um número. Com isso a gente consegue os números das colunas que tem o F, aqui e aqui, e também consegue os números das colunas que estão em volta do F, que é esse e esse. Com essas informações, a gente alimenta a função frequência e ele retorna quantos números nós temos nessas faixas. Então ele vai retornar que aqui tem 2, aqui tem 1. E usando a mesma lógica que a gente usou na primeira explicação de frequência, que é usando o máximo, a gente consegue o maior número de faltas repetidas. Aqui nesse caso, se eu apertar só Enter, ele vai dar erro, porque a gente está usando esse C matricial. Por esse motivo, nós vamos voltar na fórmula, e ao invés de apertar somente Enter, a gente aperta Ctrl Shift Enter. Assim a gente informa ao Excel que isso é uma fórmula matricial, ele já começa a tratar dessa forma, e coloca aqui no início e no fim, esses colchetes informando que é uma fórmula matricial. Então agora nós temos o número de faltas seguidas. Se eu colocar aqui um F e aqui um outro F, nós continuamos com 1 porque não temos faltas seguidas. Colocar mais um F aqui no meio, vira 3. Apertar Ctrl Z para desfazer essas mudanças. E para finalizar, nós vamos usar um simples C aqui para perguntar se esse número é maior ou igual a 2 e se for, coloca um alerta. Se não for, deixa um OK. Ao invés de Enter, Ctrl Shift Enter, arrasto a fórmula aqui e já temos o nosso problema resolvido. E agora falta apenas uma melhoria para que a gente consiga ignorar esses valores vazios aqui, porque se eu colocar um F nessa posição, ele não identifica porque aqui esse vazio confunde a fórmula que a gente fez. Então eu vou colocar aqui no segundo C, eu vou informar que isso é uma condição, coloco entre parênteses, e coloco que eu quero uma segunda condição, que é essas células sejam diferentes de vazio. Aqui talvez seja um assunto um pouco mais avançado, a gente pode falar nos próximos vídeos, mas eu quero que você entenda que isso é uma condição e isso é uma outra. E quando eu coloco multiplicação no meio, eu quero dizer que eu quero que as duas condições aconteçam ao mesmo tempo. Aperto Ctrl Shift Enter, arrasto as fórmulas e agora essa daqui já começa a ser identificada também. Eu espero que você tenha gostado, dá pra gente fazer coisas incríveis com fórmula matricial, então se você tem interesse nesse assunto, deixa aqui um comentário para eu saber, que aí eu preparo mais materiais sobre isso. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se que a gente vai se ver no próximo vídeo. Até mais!